Cumprimento a todos nesta manhã de bênção, de vitória, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Dou glória a Deus pela minha vida, glória a Deus pela sua vida, por mais essa oportunidade abençoada que Deus nos concede de estarmos aqui, na sua santa e poderosa presença. Glorifico, exalto, adoro o nome santo e poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos adorar e glorificar a Jesus, o Filho de Deus, o único que nos leva até ao Pai. Aleluia, glória a Deus. Vamos nos adorar com mais um maná do céu, mais um pão quentinho, aleluia, que Deus nos entrega com amor. Você pega esse pão, coma, deguste, seja abençoado, abençoada por Deus, em nome de Jesus. Amém? Vamos estar meditando Lucas capítulo 24, versículo 1. Lucas 24, versículo 1, a palavra do Senhor fala assim: Mas no primeiro dia da semana, era alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. Aleluia, glória a Deus. O Senhor Jesus havia morrido, havia inspirado, aleluia, glória a Deus, havia sido já sepultado, aleluia, glória a Deus. E nós vemos aqui, mas, aleluia, glória a Deus, ainda não acabou. Ele foi morto, ele foi sepultado, mas ainda não é o fim, não é o fim, não acabou. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, glória a Deus, foram elas ao túmulo, levando os aromas que havia preparado. Aleluia. Elas, aleluia, não desistiram de adorar a Jesus, porque ele havia morrido e estava sepultado. Elas não desistiram de adorar o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Elas então prepararam os aromas. Aleluia, glória a Deus. Elas mesmo prepararam os aromas. Elas ali combinaram entre elas, em silêncio, sem fazer barulho, para que nada e nem ninguém atrapalhasse, impedisse elas, aleluia, de adorar o Senhor. Alta madrugada, foram levando os aromas já preparados. Aleluia, glória a Deus. Elas presenciaram o sofrimento de Jesus na cruz do Calvário, a morte de Jesus, o sepultamento. Aleluia, glória a Deus. E não desistiram de adorar a Jesus. E muitas das vezes eu e você, por uma coisa pequena, aleluia, rabassuribianda, por um motivo, aleluia, qualquer, nós deixamos de adorar a Jesus. Nós não queremos mais adorar a Jesus, nós não queremos mais buscar a Jesus. Aleluia, glória a Deus. Nós ficamos emburradinho, nós damos de vítima, nos fazemos de vítima. Aleluia, de coitadinho, coitadinha, aleluia, glória a Deus, de inocente, e não queremos adorar mais o Senhor. Motivo pequeno, motivo insignificante, mas essas mulheres não. Jesus, ele estava morto, aleluia, elas viram, elas presenciaram, aleluia, glória a Deus, sepultado. Mas mesmo assim,
no primeiro dia da semana. Era alta madrugada, estava escuro, aleluia, não tinha iluminação pública não, aleluia. Eu vejo pelos olhos da fé, elas com lamparina nas mãos, aleluia, porque era alta madrugada, estava escuro, aleluia, arasurimiandaramanai, e eu via elas com lamparina nas mãos, lamparinas cheias de azeite, porque elas foram preparadas, não saíram despreparadas para buscar, aleluia, e para adorar o Mestre, aleluia, cuidando do seu corpo, não. Elas não foram despreparadas, elas foram com as lamparinas para iluminar o caminho, clarear o caminho por onde elas iriam passar, e tinham azeite nessas lamparinas. Aleluia, arasurimiandarai. E elas foram sem medo, não tiveram medo, aleluia, da noite, do escuro, do perigo, aleluia, arasurimiandarai. Não tinha asfalto, não, aleluia, era chão batido, era terra mesmo, nas sandálias, aleluia, cantaramanai. Não tinha guarda para protegê-las, na caminhada, não, mas elas não se preocuparam com isso. Elas queriam buscar a Jesus, elas queriam adorar a Jesus com os aromas que elas mesmo tinham preparado. Aleluia, arasurimiandarai. No primeiro dia da semana, era alta madrugada, elas foram ao túmulo, aleluia, levando os aromas que havia preparado. Glória a Deus por isso, aleluia. Prepara o aroma, aleluia, prepara o aroma que é a sua adoração. O aroma era a adoração daquelas mulheres. Prepara o aroma. Você está triste? Você está chorando? Você está frustrado por algo que aconteceu? Não deixe essa frustração, aleluia, essa tristeza, esse desânimo, aleluia, cantaramanai, não deixa nada, nenhum acontecimento, não deixa ninguém impedir você de preparar o aroma. Prepara o aroma que é a sua adoração, adoração com alegria, adoração com satisfação, aleluia. Esse é o aroma que você vai levar para adorar o Senhor. Esse é o aroma que vai te acompanhar para adorar o Senhor, aleluia. Um aroma agradável, aleluia, arasurimiandarai. E eu me lembrei de Maria, irmã de Lázaro, aleluia. Maria, irmã de Lázaro, Lázaro estava ali na casa dela e ela não perdeu tempo. Ela foi no quarto e ali pegou um bálsamo puro, não tinha mistura nesse bálsamo, aleluia, um bálsamo puro, um bálsamo caro, aleluia, cantaramanai. E ela então pegou esse bálsamo puro, esse bálsamo raro, esse bálsamo caro que ela tinha. Aleluia. O que você tem de melhor? Aleluia. O que você tem de melhor? Ofereça o seu melhor para Jesus.
Aleluia, Ramanai. E ela pegou então e despejou nos pés de Jesus e enxugou com seus cabelos. Aleluia, adorando o Mestre Jesus. Aleluia. E o cheiro então, aleluia, exalou em todo o ambiente, em toda a casa. Aleluia, Ramanai, Cantarabaçu. E ela pegou o que ela tinha de melhor. Aleluia, ela adorou a Jesus com o que ela tinha de melhor. Aleluia, glória a Deus. Ela não teve dó, ela não foi mesquinha, não. Aleluia, não era dela aquele perfume, aquele bálsamo, não era dela, ela tinha guardado para Jesus. E quando chegou o momento, ela não perdeu tempo, ela derramou nos pés de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Assim como essas mulheres, desprezou a dor, desprezou a frustração, desprezou a tristeza, deixou de lado o medo, aleluia, enfrentou a madrugada, enfrenta a madrugada, deixa a cama quentinha, aleluia, deixa o cansaço, aleluia, Aramanai, deixa o comodismo, deixa a preguiça, aleluia, e busque o Senhor na madrugada. Você vai ver na madrugada o milagre acontecer. Aleluia! Você vai vivenciar na madrugada milagres. Aleluia! Na madrugada pega o bálsamo caro, raro, que é seu, aleluia, Ramanai, entregue esse bálsamo raro, caro, aleluia, entrega para Jesus, dá ele para Jesus, sem reserva, aleluia, Ramanai. Na madrugada levanta e sai a buscar ao Senhor, aleluia, leva o aroma, que é a sua adoração, sem mancha, sem mácula, leva o aroma, que é a sua adoração, aleluia, sem reclamar, sem murmurar, com alegria, um aroma com alegria, sem mácula, sem mancha, um aroma com alegria, com disposição. É assim que nós venhamos estar na presença do Senhor, com alegria, com disposição. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 2. E encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Levanta de madrugada e vai se derramar na presença do Senhor. Aleluia, na oração, levanta de madrugada para orar. Aleluia, e ali derrame a sua adoração aos pés de Jesus. Aleluia, glória a Deus. O túmulo estava, a pedra do túmulo estava removida quando elas chegaram lá. Vai ter surpresa de Deus para você na madrugada. Tem surpresa de Deus para você na madrugada, mas você precisa se levantar e buscar o Senhor na madrugada. Aleluia! Elas encontraram a pedra removida. Aleluia! E o corpo de Jesus não estava lá. Aleluia, glória a Deus, ele havia ressuscitado, aleluia. Versículo 4 do capítulo 24 de Lucas. Aconteceu que perplexas, você vai ficar perplexo, aleluia, a esse respeito, ao vivenciar o milagre de Deus na madrugada, você vai ficar perplexo. Aconteceu
que ficaram perplexas a esse respeito. Apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes, estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão. Eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Elas então chegaram até o túmulo, encontraram a pedra removida, glória a Deus, porque Jesus havia ressuscitado e o corpo dele não estava lá, só estava, Pai amado, só estava, aleluia, glória a Deus, só estava as vestes que haviam enrolado o corpo de Jesus. 2 varões de vestes resplandecentes, ou seja, 2 anjos estavam ali assentados sobre a pedra, e elas contemplando ali, contemplando o túmulo vazio, contemplando os 2 varões, aleluia, Aramanai, ficaram perplexas, aleluia, sentiram temor, não sentiram medo, mas sentiram temor. Temor é respeito, aleluia, abaixaram o rosto, porque não suportavam olhar, aleluia, arabassuri miandarai, abaixaram o rosto e ouviram, aleluia, aqueles 2 varões perguntando para elas, por que buscais entre os mortos o que vive? Elas foram adorar ali com aqueles aromas o corpo de Jesus. Tiveram uma surpresa, aleluia. Por que buscais entre os mortos o que vive? Jesus Cristo está vivo. Você tem buscado, aleluia, um Jesus morto, pendurado em uma cruz, aleluia, com uma coroa de espinho na cabeça. Você tem buscado um Jesus morto, aleluia, com o rosto tombado, semblante de dor, triste, amargurado. Você tem buscado esse Jesus? Por que buscais entre os mortos aquele que vive? Jesus, ele vive, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, aleluia, num corpo transformado. Cantarabassui, e é esse Jesus que eu adoro, é esse Jesus que eu louvo, que eu bendigo o nome santo e poderoso dele, é esse Jesus que você deve adorar, aleluia, Aramanai, um Jesus vivo, Cantarabassui. Elas tiveram uma surpresa, e através do maná do céu você está tendo uma surpresa. Jesus não está morto. Deixa de adorar esse Jesus pendurado em uma cruz, aleluia, com um semblante de dor. Deixa de adorar ele. Adore Jesus vivo. Ressuscitou. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Adore ele. Porque buscais entre os mortos ao que vive. Versículo 6 do capítulo 24 de Lucas. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia. Jesus, estando ainda junto dos discípulos, havia prevenido, havia avisado os discípulos do que iria acontecer. Aleluia, Arabanai. E muitas das vezes a notícia, os acontecimentos, aleluia, nos leva a esquecer das promessas que Jesus fez para mim e para você. Elas haviam esquecido, os discípulos haviam esquecido do que o Senhor havia avisado para eles, havia falado para eles, havia revelado para eles.
Aleluia. Mas aqueles dois anjos lembraram elas das palavras de Jesus. Aleluia. Cantará manai. Você está perplexo. Você está passando por um problema, por uma luta. Você está, aleluia, enfrentou algo, aleluia, difícil, uma situação difícil. Aleluia. Você teve um dia difícil, o qual levou você a esquecer das promessas de Jesus. Mas aquilo que Deus fala, Ele cumpre. E Ele revela aos seus, antes de acontecer, Ele revela primeiro, te preparando. Aleluia, Aramanai. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia. Versículo 7. Quando disse, importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Jesus, ainda estando com eles na Galiléia, o Senhor os advertiu aos discípulos. Discípulo tem intimidade com Jesus, porque está sempre com Jesus, porque anda com Jesus. Aleluia, glória a Deus. E o Senhor os advertiu, aleluia, que o Filho do Homem seria entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. E aqueles dois anjos então lembraram elas, aleluia, do que o Senhor já havia dito. Aleluia, versículo 8. Então se lembraram das suas palavras e, voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Aleluia. Elas então, ouvindo essas palavras, atemorizadas, aleluia, uma mistura de sentimentos, alegria, emoção, aleluia, é o que você vai sentir ao buscar o Senhor na madrugada. Aleluia, glória a Deus. Deus tem alegria, Deus tem maravilhas, Deus tem coisa boa, notícia boa para você. Aleluia, glória a Deus. E elas então saíram para avisar, para contar, para anunciar aos 11 discípulos, aleluia, e também os que estavam com os 11, aleluia, receberam a notícia boa. Ande com o discípulo, fica perto de discípulo, aleluia, porque você andando com o discípulo, você estando perto de discípulo, você também vai receber notícia boa. Notícia de Deus para discípulo, você também vai ser impactado, aleluia, e vai ser abençoado com a notícia boa. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Essas eram as mulheres, aleluia, que buscaram o Senhor na madrugada, aleluia, para o adorar e receberam e vivenciaram o milagre de Deus. Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, também as demais que estavam com elas, confirmaram essas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhe pareciam como um delírio e não acreditaram nelas. Os apóstolos não acreditaram nela. Pensaram que elas estavam loucas, delirando, por conta do sofrimento de ver o mestre sendo morto e sendo morto na cruz do Calvário. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada mais viu senão os lençóis de linho, aleluia, e retirou-se para casa maravilhado do que havia acontecido. Pedro, ouvindo aquelas mulheres, o que ele fez? Ele abaixou e saiu correndo,
Aleluia! E quando chegou lá, só viu os lençóis. O corpo de Jesus não estava. Aquelas mulheres não estavam mentindo. Aleluia! O que você vai vivenciar na madrugada? Aleluia! Cantará Manai. É tão maravilhoso. Aleluia! Que vai parecer loucura e mentira para muitos. Aleluia! Mas depois eles vão ter que ver. Eles vão ver com seus próprios olhos. Pedro vai ver com seus próprios olhos somente os lençóis de linho. Vai ter prova. Deus vai provar para eles que o que você viveu na madrugada com o Senhor, em buscar o Senhor, em adorar o Senhor, não é coisa da sua cabeça, não é invenção, não é mentira. Deus vai provar. Eles também vão vivenciar o milagre para a glória de Deus. E eles vão voltar para casa maravilhados. Todos vão ficar maravilhados para a glória de Deus. Amém? Oh, maravilha! Vale a pena buscar o Senhor. Vale a pena adorar o Senhor. Aleluia! Cantará, surimi andarai. Guarda essa palavra no seu coração e coloque em prática. Vai buscar o Senhor na madrugada. Deus tem mistério. Deus tem milagre. Deus tem bênção para você na madrugada. Aleluia! Que o Espírito Santo de Deus venha falar mais e mais com você. Jesus Cristo te ama.